Lucas 22, capítulo 20, versículo 29 a 35. Aqui é o Marquinho. 22, 35 ao 39. 35. Vamos lá. É isso mesmo? Não. Lucas 22. Não é Lucas 22, não. 39, Lília. 39. Jesus foi para o Monte das Oliveiras e os seus discípulos o seguiram. Seguiam a Jesus Cristo. Vamos lá. Chegando ao lugar, disse-lhes: orem para que vocês não caiam em tentação. Então afastou-se deles, a uma pequena distância, ajoelhou-se e começou a orar. Pai, se queres, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Apareceu então um anjo do céu que o fortalecia. Estando angustiado, ele orou mais intensamente, e o seu suor era como gotas de sangue que caíram no chão. Quando se levantou da oração e voltou aos seus discípulos, encontrou-os dormindo, dominados pela tristeza. É o dia anterior da crucificação de Jesus, em que Jesus está no Monte das Oliveiras. O Monte das Oliveiras é um monte que fica em frente de Jerusalém. Está num jardim chamado Jardim Getsemane ou Getsemane. Getsemane quer dizer do grego prensa de azeite, o lugar onde se prensa o azeite, onde se extrai o azeite. É o último dia da vida de Jesus sobre a terra, antes de ele ir para a cruz e ser crucificado. Ele é tomado de angústia e de pavor. Pouca gente pode entender e compreender isso, que o Filho de Deus está angustiado, não como Deus, mas como Filho de Deus. Aliás, muita gente erra quando diz que Jesus morreu como Deus. Jesus nunca morreu como Deus, porque Deus não morre. Jesus morreu como Filho do homem. Jesus morreu como homem. Deus não morre. E ele ressuscitou como homem para receber o Espírito eterno de Deus sobre a sua vida. Ele é tomado de angústia, ele é tomado de tristeza ante a morte. Ele chama os seus discípulos e diz: minha alma está muito triste, minha alma está muito angustiada. Angústia que é algo normal do humano, algo que não nos engana. Ele era perfeitamente humano, perfeitamente capaz de sentir todas as emoções e os conflitos como humano. Se fosse como Deus, ele não sentiria isso, mas ele não está como Deus, ele está como homem. Ainda que soubesse que iria ressuscitar, e que depois do terceiro dia Deus o tomaria para si e assentaria-se diante do trono de Deus, ele está se sentindo triste, angustiado nessa hora. E a Bíblia chega a dizer que essa angústia se torna intensa, tão intensa, que o seu suor se transforma em gotas de sangue que vai pelo chão. A Bíblia vai dizer isso. Tem um PowerPoint, pode colocar para mim o PowerPoint que eu tenho aí. Bem, Jesus está na prensa do azeite. Jesus está no Getsemane. Lugar que ele, que eu e que nós todos também vivemos, todos nós vivenciamos. Todos nós temos uma prensa de azeite. Todos nós temos. Eu mandei para muita gente, eu não tenho condição de colocar isso aqui hoje, porque estamos sem internet. Mas como é que se extrai o azeite de uma pessoa, de uma vida? As pessoas às vezes falam assim: eu quero que Deus unja a minha vida, eu quero que Deus use a minha vida. Bom, para Deus ungir sua vida, para Deus usar a sua vida com unção e com graça, você tem que passar pela prensa do azeite, para Deus extrair de você o azeite. Esse lugar é um lugar de muita dor, de muita angústia. Aliás, todos que são, ou que foram, ou que são, ou que serão grandemente usados por Deus, são pessoas que sofreram muito na vida para extrair de si o máximo, ou extrair de si a unção de Deus, para que possam ser grandemente usados pelo Senhor mesmo. A Bíblia diz que Jesus se põe de joelhos com o rosto em terra. É a primeira vez na Bíblia, nos relatos dos sinóticos, que diz que Jesus está de joelho e com o rosto em terra. É interessante porque todas as outras vezes que Jesus ora, ele está com o olhar para o céu, com a cabeça erguida para o céu. Olhar sem orar para o céu, para o judeu, era símbolo de vergonha. Está isso, não precisa abrir não,
Depois, se você quiser, eu mando para você toda essa mensagem que tem aqui, que eu fiz, tá bom? Em Lucas 18:13 fala sobre isso. Quando você não olhava para o céu, era um símbolo de vergonha. Mas por que símbolo de vergonha se Jesus não tinha motivo de envergonhar-se? Na verdade, a vergonha que recaía sobre ele era a vergonha do meu pecado, do seu pecado, do nosso pecado. Como você viu hoje, na entrada do templo, ele morreu por você. E foi na cruz do Calvário que ele sofreu pela sua vida e pela nossa vida. Ele estava nesse momento vendo recair sobre ele o pecado de toda a humanidade. Como diz Isaías 53, ele tomou sobre si toda a nossa doença, toda a nossa enfermidade, toda a nossa vergonha, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. De joelhos significava sinal de rendição, submissão para a comissão que o Pai lhe deu e lhe confiou. E ele usa a expressão Abba. Abba é do aramaico, paizinho. É uma expressão usada para dizer querido, amado. Era uma forma de o pai chamar o filho com ternura e o filho chamar o pai com ternura quando queriam algo desejado. Ele está de joelhos com o rosto em terra, na vergonha pelo meu e pelo seu pecado. Na hora mais tenebrosa da sua vida, o que Deus faz? E só Lucas fala isso. Mateus, Marcos e João não falam sobre esse assunto. Mas Mateus e Marcos falam que Jesus estava no Getsemane. Mas só Lucas disse que um anjo desce do céu e o conforta. E fala com ele. Diante da morte, da dor, da angústia, Deus não o livra. Mas Deus envia o conforto. Nem sempre Deus nos livra das angústias da vida. Temos que atravessar a angústia, temos que lidar com os dias maus, com as dores, com a solidão, com a tristeza. Temos que lidar com o apertamento do nosso coração, temos que lidar com dores terríveis, de perdas, de opressão, de tristezas. Nós temos que lidar, todos nós passamos por angústias, e angústias que nos deixam asfixiados tantas vezes em nossa própria vida. Mas Jesus está ali e o Pai envia o consolo. Envia um anjo que chega até ele para o confortar e para o consolar. Coisa linda que é essa. Deus envia. E eu fico confabulando o que o anjo disse para Jesus. Acho que ele chegou perto de Jesus e disse: Jesus, todo o céu está sofrendo com você. Todo o céu está torcendo por você. O Pai também sofre. Os anjos, querubins, arcanjos, serafins, todos nós gostaríamos, e o Pai gostaria de te livrar desse momento, mas o Pai não pode fazer nada, nem nós podemos fazer nada. Você vai ter que passar por esse momento, você vai ter que passar por essa dor. Nós recebemos ordem do Pai para não interferir, porque as profecias precisam ser cumpridas neste momento. Se houvesse um outro meio, Jesus, de o Pai salvar o mundo, o Pai o faria, mas não há outra maneira de salvar o mundo senão por meio de você. O cordeiro tem que morrer. O cordeiro pascal tem que morrer. O Pai faria qualquer coisa para salvar o mundo, mas o Pai não pode. Você veio ao mundo para cumprir essa missão e para salvar o mundo. Então, fica firme, vá até a cruz e cumpre o propósito que o Pai mandou você cumprir nesse momento. Ele orou. E a Bíblia fala sobre isso, que ele pediu para o Pai, disse: Pai, será que é possível o Senhor afastar de mim esse cálice? E esse cálice não era a morte, o cálice era o horror diante da morte. E o Pai disse: Filho, poderia fazer, mas não vou fazer. Você tem que passar para isso, para com isso. E a Bíblia vai dizer então que Jesus sua de tal maneira que o seu suor se transforma em gotas de sangue. O termo para isto chama-se hematidrose. Hematidrose ocorre quando uma pessoa é submetida a uma pressão emocional insuportável. Os microvasos capilares se rompem e o sangue se mistura com o suor do aflito e ecoa pelo seu corpo em forma de lágrima, em forma de dor e em forma de suor. Jesus nunca havia orado com tal intensidade. Seus batimentos cardíacos se aceleram ao ponto de ele transpirar de maneira anormal, com o rosto em terra, subserviente, submisso,
aos pés do Senhor, grande quantidade de sangue descem à sua cabeça, o que agrava a sua pressão capilar nas paredes dos seus vasos arteriais. Jesus esforça, luta na oração intensamente. Talvez foi o momento de maior dor, de maior angústia que ele viveu. Sua pressão arterial aumenta de tal maneira que os microvasos não resistem, explodem e rompem. O sangue se mistura com o suor que encharca o seu corpo, e o seu corpo todo e a sua roupa toda está cindida, está marcada pelo sangue. Aqui tem um mistério. O mistério é simples. A primeira vez que aparece a palavra suor na Bíblia foi aonde? No Gênesis. Por que a palavra suor apareceu no Gênesis? Porque Deus disse: Adão, você pecou, e porque você pecou, você vai comer do suor do teu rosto. Vamos comparar o suor de Adão, o suor no Éden, com o suor no outro jardim, no Getsemane. Foi o próprio Deus quem falou. Naquela ocasião, no jardim do Éden, quando o ser humano desobedeceu ao Pai e não foi submisso à vontade do Pai, as palavras vieram: maldita é a terra por tua causa. A terra vai ser amaldiçoada por tua causa, e o suor vai ser derramado sobre a terra como maldição, porque você pecou. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos produzirás, e comerás a erva do campo. Do suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, e ao pó tornarás. Deus faz uma coisa maravilhosa. Tal como no jardim do Éden, Deus retorna para o jardim do Getsemane. Se o jardim do Éden foi o começo da maldição sobre a terra, o jardim do Getsemane foi o começo da bênção de Deus sobre a terra. Se o jardim do Éden foi o lugar onde a terra foi amaldiçoada por causa de um homem, no Getsemane ou no Getsemane, a terra vai começar a ser de novo abençoada por um homem. Se a maldição entrou por um, a bênção vai entrar por outro. Se o pecado entrou por um, a graça vai entrar por outro. Se o juízo entrou por Adão, e todos pecaram em Adão, em Cristo todos serão justificados. Aleluia. Agora temos um novo suor. Mais uma vez, o suor associado ao pecado, à maldição, ao sofrimento e à morte. Sim, por causa dos nossos pecados, Jesus está suando. Jesus passará por maldito, porque Deuteronômio dizia, 21 e 23, maldito aquele que for pendurado no madeiro. E Gálatas 3,13 diz que aquele que for no madeiro pendurado será maldito. E porque ele tornou-se maldito em nosso lugar, e Deus o fez pecado em nosso lugar, para que a bênção de Abraão pudesse chegar até a nossa vida. A ressurreição de Cristo não é um evento histórico simplesmente, é um evento marcante que muda a minha história para sempre. Porque agora eu não estou mais em Adão, eu estou em Cristo Jesus. E se estou em Cristo, eu sou uma nova criatura. As coisas velhas se passaram, tudo se faz novo. O primeiro Adão desobedeceu. O segundo Adão disse: Senhor, Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Adão pecou, Adão desobedeceu. O filho obedeceu. Pela desobediência de um, todos foram feitos pecadores, e pela obediência de um, todos tornaram-se justos. Glória a Deus se você entende isso. Aleluia por isso. O primeiro veio em pecado, o segundo veio sem pecado. Se fez pecado em nosso lugar. O primeiro trouxe maldição, e o segundo se fez maldição, para que nele fôssemos abençoados com toda a sorte de bênçãos espirituais. O suor de Cristo associou-se à obediência. Ele veio para desfazer a maldição do pecado sobre a nossa vida. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, porque não estáis debaixo da lei, mas estáis debaixo da graça. Obrigado, Jesus, pelo teu suor. Agora, como que era o processo de extração do azeite no Novo Testamento? Ou no Antigo ou Novo Testamento? E como isso se aplica a nós basicamente? Bom, o processo era simples, mas importante. Eram 3 batidas de azeite.
Eram 3 formas que se extraía o azeite da azeitona. As olivas eram colhidas, tanto as maduras, quanto as verdes, como as picadas pelos pássaros. Todas eram colhidas, colocadas em sacos e levadas ao lugar do azeite. Todas as maneiras, madura, verde ou picada. A oliveira é uma árvore típica da costa mediterrânea e exige uma grande luminosidade, tem que ter muita luz sobre ela. E um clima caracterizado por invernos suaves, outonos e primaveras chuvosas e verões secos e quentes. A oliva cresce de maneira lenta. O seu fruto se dá entre 5 e 10 anos de idade e não alcança o seu pleno desenvolvimento antes dos 20 anos de idade. Entre os 35 e até os 150 anos, encontra sua maturidade plena e sua produção continua firme e constante. Depois que ela envelhece, a sua produtividade fica muito desigual de ano para o ano. Ela floresce na primavera, época em que o fruto começa a se formar para ir amadurecendo, passando da cor verde para a negra, e a partir do verão e do outono começa a ser feita a sua colheita. Então recolhia-se as olivas verdes, maduras e picadas, e se fazia a primeira batida do azeite. Como disse e repito, envio para vocês isso assim que vocês quiserem, tá bom? A batida do azeite era feita a primeira vez. Colhia-se a azeitona e colocava dentro de um saco. O saco da oliva era bem amarrado, era esmagado com um rolo de pedra, manipulado por 2 pessoas. Colocava-se num saco e colocava-se uma pedra muito forte sobre ela e esmagava essas olivas por 2 pessoas. As olivas mais maduras sentiam a pressão e produzia a primeira partida de azeite, que atravessava os poros do saco de estopa e por um escaninho derramava-se num vaso. Tinha ali um refratário, caía por um reguinho no vaso. Esta era a primeira batida, que era tida como a melhor de todas, que era das principais olivas, as olivas mais maduras. Por isso, a lei ordenava que se separasse a primeira batida para o Senhor. Não dá para ler os textos, nosso tempo não é tão longo para isso, mas nós temos 3 textos bíblicos que dizem que a primeira extração do azeite, isso pertencia ao Senhor. Isso pertencia ao Senhor para o uso do sacerdote, para uso no templo, para as coisas do altar, para as coisas do reino. O sacerdote tomava conta dessa primeira oliva e servia para 3 coisas. Primeiro, para a luz do santuário. Toda a luz do santuário era acesa com essa oliva. Nós vamos ver isso em Levítico 24 e Êxodo 27, dizendo que o fogo no altar e que a luz no templo não deveria ser apagada. E a Bíblia diz que deveria acender-se continuamente a luz no lugar santo e a luz onde estavam os pães da preposição e onde estava o altar. Então, primeira coisa era usada para a luz do santuário. Segunda era usada para o óleo sagrado, para ungir sacerdotes, reis e profetas. Era separada essa unção para ungir pessoas para o ofício do ministério. Temos isso em N textos bíblicos. E terceiro, esse óleo era usado para purificar os leprosos. O leproso, após ter tido a lepra, era colocado à parte da sociedade, voltava-se ao sacerdote, apresentava-se a ele via que estava purificado, ele voltava à parte da sociedade, ficava mais 7 dias, depois voltava e era ungido pelo sacerdote para dizer que a sua lepra era curada. Lepra era símbolo do pecado. O que isso se aplica a Cristo Jesus? No Getsemane, Jesus foi amarrado. A oliva
deveria ser amarrada. Jesus foi amarrado. E ele foi levado por duas pessoas, porque duas pessoas levavam ele para o rolo. Essas duas pessoas são Anás e Caifás. E a Bíblia diz que era usado um rolo de pedra, manipulado por duas pessoas. Anás e Caifás vão usar o rolo da lei para pressionar Jesus, e vão colocar, segundo Marcos 14:65, um pano de estopa no seu rosto. Vão colocar um saco no seu rosto, e o sangue, diante daquelas duas pessoas, escorrerá pelos seus poros. E assim como a primeira batida do azeite era feita dessa maneira, e tinha esse simbolismo, Jesus vai ser morto, esmagado, porque ele vai ser a luz para o mundo. A Bíblia vai dizer: eu sou a luz do mundo, e quem me segue não andará em trevas. Deus, através dele, produziu uma luz que nunca se apaga. Segundo, esta unção vai produzir para nós sermos ungidos como reis e sacerdotes e reinarmos sobre a terra. A unção de Jesus no Getsêmani produziu para nós a capacitação que Deus nos dá para pregarmos sua palavra, para sermos sacerdotes e orarmos com as pessoas e sermos usados poderosamente por Deus. E terceiro, era purificar o homem da lepra do pecado. Jesus providenciou uma unção para purificar todo leproso. Por isso que João 1:29 vai dizer: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Foi a primeira batida. Não bastasse, nós vamos para a segunda batida do azeite. Em seguida, o saco com azeitonas era levado por operários para uma prensa escavada na rocha, e eram postos sacos de pedras em cima, com o propósito de fazer mais pressão e esmagar agora as olivas verdes. As primeiras eram as maduras, as segundas eram as verdes. Escorria então por entre os poros do saco de estopa uma segunda qualidade ou quantidade de azeite para uma segunda qualidade, que servia para quê? Primeira, para fabricar pães. Os pães eram produzidos a partir dessa segunda oliva. Nós vamos ver isso em Reis, em Ezequiel e outros tantos textos bíblicos. Segundo, era produzido para acender as candeias das casas, as lamparinas portáteis. Então eles compravam essa segunda batida do azeite para que as suas casas estivessem iluminadas. Terceiro, era para remédio para os doentes. Em Isaías 1:6 diz que esse remédio curava as doenças, ou para ungir as pessoas enfermas. E quarto, era um símbolo de alegria, conforme diz Isaías 61. Em lugar da vergonha haverá dupla honra, em lugar da tristeza haverá um espírito de louvor, e Deus iria derramar sobre a cabeça um óleo de alegria. Pães, acender as candeias das casas, remédio para as doenças e símbolo de alegria. Da mesma forma, Jesus foi levado pelos operários do templo, a fim de ser pressionado por Pilatos, por Herodes e pelos soldados. E ele foi esmagado brutalmente por homens. Ele foi colocado à vergonha, à tristeza e angústia. Açoitaram Jesus terrivelmente, com socos e pontapés, coroa de espinho na cabeça e uma cana para esmagá-lo. Até o saco na sua cabeça foi colocado. Nós vamos ver na Bíblia isso. Colocaram um saco na cabeça de Jesus. Então escorreu o segundo tipo de azeite, para dizer para nós que primeiramente Ele é o pão da vida. Ele nos alimenta, Ele sacia a nossa fome. Ele é um maná no deserto,
Ele foi enviado pelo Pai para que nós comamos e não fiquemos buscando no mundo as coisas que o mundo oferece para nós. Ele sacia a nossa fome, a nossa sede. Ele é pleno e totalmente suficiente para nós. É tão interessante que em Números 11, 7 e 8, quando o maná era derramado sobre a terra, ele tinha um gosto esquisito de uma coisa que eu não gosto, que é coentro. Mas tinha uma coisa que era interessante, porque o maná derramado na terra, ele tinha um sabor de azeite, para dizer que Jesus é o Messias. O que quer dizer o Messias? O ungido, o enviado, o Messias do céu, o ungido de Deus para nós. No tempo do deserto, o povo recebia o maná, e nós estamos caminhando entre o Egito para uma nova Jerusalém, uma terra que mana leite e mel, e estamos no deserto, mas o maná nos foi dado, o pão do céu. Por isso que em João 6, aleluia, pode aplaudir o Senhor. Se é para Ele, glorifica mesmo a Ele. Por isso que em João 6, Jesus disse, a partir do 25, não precisa abrir não: se vocês comerem desse pão, vocês vão voltar a ter fome, mas eu sou o maná, eu sou o pão vivo que desceu do céu, e quem comer de mim, por mim viverá. Ele é o maná, com cheiro de unção. O bidélio que foi construído, o maná, era um material ceroso, de cor vermelha, figura do sangue de Cristo. Quando você estuda sobre o maná, você verá que ele tinha uma cor meio como que de bidélio, do sangue de Cristo. Deus estava lá no maná do deserto, prefigurando: eu vou enviar o pão do céu, vai ter sabor de azeite, e vai ser vermelho, porque o sangue dele vai purificar vocês de todo o pecado. Glória a Deus por isso. Ele é o pão da vida, e quem por ele se alimenta jamais terá fome. E ele acende a nossa candeia e nos transforma num farol. Gostou? Numa luz para este mundo. Ele nos transforma em luz. Nós só podemos brilhar perante os homens porque Cristo brilha em nossas vidas. Nós somos o reflexo da sua imagem. Através da unção dele, nós brilhamos para este mundo. Jesus disse que todos vejam a vossa luz perante os homens e glorifiquem ao Pai Celestial por verem a vossa luz em vossas vidas. Nós brilhamos porque a unção de Deus brilha em nossa vida. Ele é o pão da vida, ele acende nossa candeia. E terceiro, ele é o remédio para as nossas feridas. A unção do Espírito vem sobre nós para curar todas as nossas doenças, as nossas enfermidades. Ele é o conforto do Pai, ele é o consolo do Pai, ele é a bênção de Deus. Ele vem cicatrizar, ele vem amolecer as nossas dores e nossas angústias. Por isso que Isaías vai dizer: pelas suas pisaduras fomos sarados. Sarados do quê? Dos traumas emocionais, da rejeição, da angústia, do abandono, do pecado, da falsa sexualidade, do mundanismo. Cristo nos é suficiente, e ele sara as nossas dores por dentro de maneira poderosa e tremenda, porque ele é a unção de Deus sobre a nossa vida. Terceiro, é a terceira batida do azeite. Depois, os operários amarravam o saco de oliva mais apertado. Primeiro, olivas maduras. Segundo, olivas verdes. Aí pegava as olivas bicadas, que não eram tão boas, e aumentavam a pressão com pedras mais pesadas. Vamos extrair tudo possível desta vida, para extrair o restante de azeite que ainda havia nas azeitonas. Seu emprego era específico para fazer sabão. Seu emprego era específico para fazer sabão. Bom, o que quer dizer isso? Da mesma forma, Jesus será levado pelos operários de Roma até o Monte Calvário. Será bem amarrado com cordas e pregos. Será pendurado na cruz. Jesus sofrerá a maior de todas as pressões. Todas as pressões. Todos os pecados de toda a humanidade recairão sobre ele. Será uma pressão tão forte
que vai reduzi-lo em bagaço. Esse era o último azeite. Transformava a azeitona em bagaço. Este é o azeite que vai fazer o sabão. Porque Jesus vai se transformar no sabão do universo. Ele veio com seu sangue purificar e lavar-nos de todos os nossos pecados. Ele vai lavar nossos pecados. E é tão lindo isso que a Bíblia diz que por ele ser o sabão do universo, nos lavará e vai manter as nossas vestiduras limpas. Apocalipse 2:14 diz que aqueles que adentrarem no céu terão as suas vestiduras limpas, lavadas no sacrifício de Cristo Jesus. Ninguém vai entrar no céu por um mérito próprio. Nós vamos entrar no céu mediante a justiça de Cristo satisfeita na cruz do Calvário. Por isso que nele fomos feitos justiça de Deus. Não há mérito. Não há mérito. Foi por causa dele. Foi por ele. Foi para ele. Aquele momento lá, 2000 anos atrás, quando ele morria, ele pensou em você, pensou em mim, pensou em nós. Ele morreu por você, morreu por mim, morreu por nós. Sua mente pode se dispersar sobre isso, mas naquele exato momento, Deus pensava nos seus pecados, na sua dívida, que você não tinha condição de pagar essa dívida, mas ele disse assim: pois é, agora a dívida está paga por meio do meu filho Jesus. Ele é o sabão do universo. Ele veio para limpar o nosso pecado. O que eu acho mais lindo na Bíblia é que desde Gênesis, Deus está anunciando, pré-anunciando, profetizando que haveria de vir o Cordeiro. Quando Adão e Eva pecam e não tem como esconder a sua própria vergonha, Deus mata um animal inocente para cobrir o pecado dos outros. Quando o povo está saindo da Páscoa, ali está o sinal de Cristo Jesus, porque Jesus Cristo está ali presente naquela Páscoa. Quando o Rabi coloca um fio escarlate vermelho sobre a sua casa, ali está o sinal de que Cristo Jesus estará e que virá para libertar o seu povo. Em todos os momentos do Antigo Testamento, tudo aponta para Cristo. Qual que é a mensagem do Antigo Testamento? Tudo aponta para Cristo. Qual que é a mensagem do Novo Testamento? Tudo aponta para aquele que veio e voltará. Antigo Testamento, Jesus virá. Novo Testamento, Jesus voltará. E nós estamos esperando o seu retorno e a sua vinda. Glória a Deus por isso. Quando Isaac foi sacrificado no altar, e Abraão colocou o cutelo para matar o Isaac, e amarrou o seu filho no altar, quando ele iria matar o seu filho, ouviu-se uma voz que disse: Abraão, Abraão. Sim, Senhor, não mate o teu filho. Deus proveu para si, para ele o cordeiro. Deus não poupa o seu filho. Aliás, poupa o seu filho, mas não vou poupar o meu filho para a humanidade. Quer dizer que o cordeiro substituiu Isaac. Ou melhor, o cordeiro substituiu o indivíduo. Quando na Páscoa o cordeiro substituiu uma família. Uma família foi preservada por causa da morte de um cordeiro. O cordeiro substituiu uma nação. Toda a nação de Israel foi purificada pelo cordeiro. E o cordeiro substituiu a humanidade. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Portanto, o Cordeiro foi, era, é e há de vir. Por isso, quando você lê Apocalipse, é um texto que eu acho formidável, maravilhoso. Pode abrir comigo para mim aí, Lila. Apocalipse, capítulo número 5, por favor. Apocalipse, capítulo número 5, é um dos capítulos mais lindos. Depois você bota nesse PowerPoint meu. Apocalipse 5, 1. Apocalipse 5, quando você lê esse texto de Apocalipse, você vê uma coisa que acho tremenda e interessante. Então vi na mão direita daquele que está sentado no trono um livro em forma de rolo. Quem está sentado? Para tocar, tu és digno de tudo.
quem está assentado no trono é Deus. Um livro em forma de rolo, escrito por dentro e por fora, e selado com 7 selos. Assim era no Antigo Testamento. Quando se lavrava um documento, escrevia-se por dentro e por fora, selava-se e ficava como que inviolável. E esse documento só poderia ser aberto na morte do homem que fez o testamento. Quando ele morria, abria-se para dizer aquilo que era partilhado após sua morte. Como nos tempos de hoje, alguém faz um inventário, faz um documento de doação e só pode doar aquilo que foi dado ou dito após a sua morte. Está no trono Deus assentado, em um livro em forma de rolo. Eu vi um anjo poderoso proclamando em alta voz: quem é digno? A palavra digno do grego é apropriado, autorizado, permitido, aquele que lhe cabe a função de. Ou gosto desse, é aquele que pode fazer, é aquele que é apropriado para fazer. Quem é digno? Quem está autorizado? Quem é apropriado por romper os selos e abrir o livro? João vai dizer: ninguém no céu, nem anjo, nem querubim, nem serafim, nem arcanjo, nem o próprio Deus, nem na terra, para mostrar que a história não está nas mãos do Macron, nem do Lula, nem do Bolso, nem de fulano, ciclano, nem do Putin. A história não está nas mãos de um partido político ou de um homem. Na terra ninguém pode desencadear a história, ninguém pode conduzir. Por isso que eu digo isso para vocês e repito: há 2 governos mundiais, o da terra e o do céu. Os homens estão debaixo do governo da terra, e tudo se faz para que daqui a pouco assuma o controle mundial um homem que vai dominar a terra, porque ele é o anticristo realmente. Este homem está chegando. Se já não estiver no nosso meio, está prestes a chegar. Talvez já esteja no nosso meio, não sei o dizer, porque não sou Deus. Porém, uma coisa importante: quando João diz ninguém no céu pode abrir o livro, desatar os selos, mas também ninguém na terra, ou melhor, qualquer político na terra não vai dar o desencaminhar na história, porque o reinado está sobre os seus ombros, e o seu nome é maravilhoso, conselheiro, rei da eternidade, príncipe da paz. Nem debaixo da terra, quer dizer, Satanás, seus demônios, seus capangas, ou qualquer líder mundial que já tenha morrido, seja Mandela, Gorbachev, seja Clinton, seja qualquer um, que já Kennedy, seja qualquer pessoa que já tenha morrido, não tem um poder sobre a história. Ninguém é capaz de tomar o livro, de abrir o livro, de ler o livro, e nem de olhar para ele. Assustador, né? Eu chorava muito, porque ninguém foi achado apto, capaz, autorizado para abrir o livro, nem para orar para ele. E nós somos assim tantas vezes, irmãos. Nós muitas vezes nos sentimos tão incapazes que nós começamos a chorar, porque nós olhamos para a vida e parece que não tem um desenrolar da história. Nós olhamos para a vida e achamos assim: puxa, quem é que vai desatar esses selos? Quem é que vai abrir esse livro? Quem é que vai dar o desenrolar da história da minha vida? Quem vai concluir minha história? Quem vai dar fim à minha história? Quem vai dominar a minha história nesse país que vivemos, ou nesse mundo que vivemos? E nós choramos de desespero, nós choramos de tristeza, nós choramos de angústia, porque parece que ninguém está autorizado, ou ninguém é capaz de mudar isso. João chorava muito. Creio eu que quando a igreja for arrebatada, nós veremos essa cena. Porque, por favor, Lília, capítulo 4:1, já volto aqui com você. Capítulo 4:1. Olha o que diz capítulo 4:1. Depois dessas coisas, olhei, e eis que diante de mim havia uma porta aberta no céu. E a voz que eu tinha ouvido falar comigo no princípio,
como de trombeta, disse: sobe para cá. A igreja vai subir para lá. E a igreja verá essas coisas acontecendo. Então você está comigo aqui, pode botar 5, 3, 5, 4. Você estava me ouvindo aqui agora? Quando nós estivermos na eternidade e você vir o trono de Deus e os cordeiros tomando na mão o livro para abrir os selos, você vai dizer: puxa, o pastor pregou isso na Bíblia. Eu chorava, ninguém era digno. Então um dos anciãos me disse: não chores. Eu estou aqui para dizer algo profético na Bíblia para você. Pode parar de chorar. Teu sofrimento vai ter fim. O leão de Judá vive. Ele ressuscitou. Já pensou nisso? Se nós estivéssemos aqui num culto, celebrando a um Deus morto. Os filósofos diziam assim: o cristianismo é a única religião no mundo em que eles não têm um túmulo. É verdade. Porque Buda tem túmulo, Maomé tem túmulo, Hare Krishna tem túmulo, mas o nosso túmulo está vazio. Ele ressuscitou, tem filhos mortos. Ele está vivo, 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 Ele está vivo. Imagine que você hoje, domingo de Páscoa, vai ao cemitério oferecer uma oferenda a Buda, a Maomé, ou a Hare Krishna, ou a Cristo teu que está morto. Não! O nosso Deus ressuscitou. E porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Porque Ele vive, eu bem sei que a minha vida está nas mãos daquele que ressuscitou. Então um dos anciãos me disse: não chore. Meu irmão, para de chorar. Vai ter a reviravolta para a tua vida. Vai ter mudança para a tua história. O leão de Judá vive. Ele tem a sua vida debaixo do controle dele. Tudo pertence a Ele. Porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Glória, pois, a Ele eternamente. Amém. Não chores. Eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi. Ele venceu para abrir o livro e abrir os seus selos. Sabe o que quer dizer com isso? A história está nas mãos de Jesus. Não é na mão do Lula, nem da Janjabel, nem de Bolsonaro, nem de Macron. A história está nas mãos de Jesus Cristo. Ele governa sobre tudo. Ele governa sobre todos. Na tua mão há força e poder. Contigo está o engrandecer e a tudo dar força. Deus reina. E se você não crer nisso, você entra em angústia. Deus reina. Deus reina do norte ao sul, ao leste, ao oeste. Deus reina sobre todas as coisas. Deus reina sobre principados e potestades, e o próprio Satanás está debaixo dos seus pés. Deus reina. A sua cruz está vazia, o seu túmulo está vazio. Ele vive e Ele está assentado à direita de Deus com glória e majestade. Depois eu vi no centro do trono, cercado pelas 4 criaturas viventes e pelos anciãos, um cordeiro. Presta atenção nisso. Presta atenção nisso. O texto anterior diz que o leão da tribo de Judá abre os selos, desata os selos e abre o livro. O versículo seguinte diz que João viu no centro do trono, cercado pelas 4 criaturas viventes e pelos anciãos, um cordeiro em pé, como se tivesse sido morto. Em pé. Interessante. Interessante. Na Bíblia você vai ver 2 vezes Deus em pé, o resto assentado. Quem lembra qual foi a primeira vez que ele estava em pé na Bíblia? Em Atos 7. Quem lembra de Atos 7? Nossa, a menina teóloga já, hein? Quando Estevão foi apedrejado, ele viu ele em pé para receber o Estevão. Para mim é assim: todos os que morrem em Cristo
vão ser recebidos por Cristo, e Cristo se levantará do seu trono e dirá: vem cá, dá um abraço em mim, eu sou teu Salvador. Segundo, aqui ele está em pé. Por que em pé? Porque Cristo Jesus não só morreu, não só ressuscitou, ele não está inoperante, ele está operante. Ele está vendo, ele está atento, ele está percebendo, ele está agindo, ele está andando. O céu é um lugar de movimento. Anjos, querubins, serafins estão o tempo todo voando ao redor do trono. Ao redor do trono há relâmpagos, há raios, há trovões. O céu não é um lugar de morte. O céu não é um lugar estático. O céu é um lugar de ação. O céu é um lugar de vida. O céu é um lugar de maravilhas de Deus. O cordeiro em pé, como se estivesse morto. Ele tinha 7 chifres. Quer dizer o que, pastor Nilson? Todo o poder pertence a ele. Quando Jesus ressuscitou, ele disse: é-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Ah, mas Satanás não tem poder? Não! Satanás age por meio do blefe, por meio do engano, por meio da mentira. Toda a autoridade pertence a ele, a Jesus Cristo. Ele não disse: é-me dada alguma autoridade, é-me dada um pouquinho de autoridade. Ele disse: é-me dada toda a autoridade. Todo o poder pertence a ele, no céu e na terra. Todo o poder pertence a ele. O diabo não tem poder. Ele age por meio do engano, da mentira, da enganação. O poder pertence a Deus. Todo o poder pertence a Deus. Toda a autoridade pertence a Deus. Amém? Primeiro, 7 chifres, todo o poder. 7 olhos, onisciência. Ele vê tudo em todo momento e em todo tempo. Ele vasculha, ele sonda o seu coração, o meu coração. Ele nos descobre, nos perscruta por dentro. Ele sabe de tudo em todo lugar. O diabo planeja o mal, o Senhor diz: eu já sei. Por quê? Porque antes de existir, ele já era, ele é e ele há de vir. Terceiro, ele tem 7 chifres, ele tem 7 olhos, e ele tem 7 espíritos. Ele está em todo lugar, porque ele é onipotente, porque ele é onisciente e porque ele é onipresente. Meu Deus não é qualquer coisa, não. Ele se aproximou e recebeu o livro da mão direita daquele que se assenta sobre o trono. E ao receber, as 4 criaturas viventes. As 4 criaturas viventes. Coisa interessante isso. As 4 criaturas viventes e os 24 anciãos se prostraram perante ele. Você pode dizer amém por isso? As 4 criaturas viventes e os 4 anciãos, os 24 anciãos que representam a humanidade, todos se curvaram perante ele. Eu quero pegar um negócio para você aqui que eu acho que é importante demais. Deixa eu abrir meu Apocalipse aqui. As quatro criaturas de Deus, todos se prostram perante ele e todos se dobram perante ele para adorá-lo e dizer que ele vive para sempre, que ele é Senhor de todas as coisas. Não sei se eu vou achar, porque eu não me programei para falar sobre isso, mas todos estão se curvando, estão adorando perante ele e dizendo que ele é Senhor de todas as coisas. Glória a Deus por isso. Você pode dizer amém por isso? Glória a Deus. Todos se curvam, todos adoram, todos, ele é digno de tudo. Cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro cheios de incenso, que são as orações dos santos. E eles cantavam: tu és digno, tu és apropriado de receber o livro, de abrir os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste homens de todas as tribos, todas as raças, todas as nações, e para os nosso Deus os constituíste reino e sacerdote, e eles viverão para todos sempre. Os anjos cantam, os anjos tributam, os anjos adoram,
os anjos entregam, e a Bíblia vai dizer: tu os constituístes reino e sacerdote. Então ouvi uma voz de muitos anjos, milhares de milhares e milhões de milhões. Eles rodeavam o trono, bem como as criaturas viventes e anciãos, e cantavam em alta voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber todo louvor, toda honra, toda glória, todo o poder, a riqueza, para todo o sempre, para a glória do Senhor. Você crê nisso, querida? É esse Jesus que está vivo, é esse Jesus que ressuscitou. Pode colocar essa música, minha Lília. O louvor pode subir aqui à frente comigo rapidamente. Eu gostaria, ou eu quero, essa manhã, que nós possamos tributar a Ele esse louvor, que nós possamos entender que Ele morreu por nós, e que a nossa vida só faz sentido se for vivida para Ele, porque dEle, por Ele e para Ele são todas as coisas. Todas as criaturas se prostram e colocam perante Ele todas as suas conquistas. Você pode cantar comigo? Os santos e os anjos, cante, se prostram aos teus pés. Os anciãos rendem suas coroas ao Cordeiro, e a Ele cantam. de novo o começo. Os santos, Os santos e os anjos se prostram aos teus pés. Os anciãos rendem suas coroas ao Cordeiro, e a Ele cantam. Tu és digno de tudo, tu és digno de tudo, pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Os santos e os anjos se prostram aos teus pés. Os anciãos rendem suas coroas ao Cordeiro, e a Ele cantam. Tu és digno de tudo, cante ao Senhor isso. tu és digno de tudo, pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Tu és digno, tu és digno de tudo, tu és digno de tudo, pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Cante isso aqui. Dia e noite suba a ti nossa adoração. Aquele que está vivo, que está aqui nessa manhã para receber sua adoração, seu louvor, sua vida. Talvez a melhor coisa que você possa fazer nessa manhã é render-se a Ele. Render-se a Ele. Render-se totalmente a Ele. Cante comigo isso. Dia e noite suba a ti nossa adoração. Dia e noite suba
nossa adoração. Dia e noite suba a ti nossa adoração. Dia e noite suba a ti nossa adoração. Dia e noite. Dia e noite suba a ti nossa adoração. Dia e noite suba a ti nossa adoração. Dia e noite. Dia e noite suba a ti nossa adoração. Dia e noite suba a ti. Tu és digno de tudo. Aleluia. Cante. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Tu és digno. Tu és digno de tudo. Pois Te exaltamos, tudo Senhor. vem de ti e tudo é para ti. Agora. Tua é a glória. Te exaltamos. Te exaltamos. Aleluia, Senhor. Meu Pai, obrigado por tudo. Te exaltamos, ó Senhor. Te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos, ó Senhor. Em nome de Jesus, querido e querida, a nossa vida, a nossa família, esse Brasil e este mundo está debaixo do poder de Deus. Ele está acima de tudo. Saia daqui hoje, todo dia creia nisso. Tua vida pertence a Ele. É Ele que tem o poder para desatar os selos, para dar o desencaminhar da história da humanidade. A história da humanidade não está ao léu. A história da humanidade está nas mãos daquele que está sentado sobre o trono. E tudo o que acontece tem a permissão do Deus soberano. Mas Deus sabe todas as coisas. Não é o homem que te governa, é o Senhor dos exércitos. É aquele que era, que é e que há de vir. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o reinado de Deus esteja sobre a tua vida, hoje e para sempre, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe.